continuar depois que a gente passar por esse período, né, é essa possibilidade de fazer seminários, né, de maneira virtual e podendo convidar pessoas de outros lugares, né. Eu estou bem longe de vocês aí, né, em Rio Grande, aqui quase na pontinha do mapa aqui, né, bem pertinho do Uruguai, então é uma distância bastante grande, né, e a possibilidade de fazer o seminário via webconferência é muito interessante. Então, pessoal, o trabalho que eu vou apresentar para vocês hoje, como o professor Anderson já destacou, foi feito por mim e por ele, né? Esse trabalho, ele foi feito, né, dentro de um projeto, né, que foi elaborado, vamos dizer assim, né, foi pensado pela Universidade da ONU, né, da United Nations University, o Instituto Internacional de Desenvolvimento Econômico também dessa instituição, buscou fazer um estudo, né, sobre a desigualdade horizontal em países emergentes, né, que tinham um determinado nível de diversidade étnica, né? E o Brasil era um desses países e eles estavam procurando alunos de doutorado, né, doutorandos, para poder fazer essa pesquisa, né? Então, por meio de um professor que eu e o Anderson a gente teve na PUC, né, professor Túlio Cravo, que estava trabalhando nessa universidade em Helsinki, na Finlândia, né, essa pesquisa chegou a gente, né, e no primeiro momento a gente achou, né, que seria tranquilo, né, trabalhar com desigualdade, né, é um tema que a gente tem bastante familiaridade dentro da economia, né, mas depois a gente viu que era um pouquinho diferente, né. Essa abordagem da desigualdade que a gente vai ver nesse artigo, ela é muito mais popular, vamos dizer assim, na political science, na ciência política, né? Não é tão utilizado na economia, tá? Sim, não é tão popular esses indicadores de desigualdade horizontal, por exemplo, né, na economia, tá? Mas a gente fez esse trabalho, né, começou em 2015, se não me falha a memória, esse projeto, o final de 2014, agora eu não me recordo muito bem, mas eu sei que o primeiro produto, né, o nosso working paper saiu em 2016 e o artigo foi publicado em 2018. Então, é uma análise sobre a desigualdade horizontal, né, e a diversidade étnica do Brasil, né, e a gente também fez um exercício aí de tentar ver o impacto dessas duas, tanto da desigualdade horizontal quanto da diversidade étnica na qualidade das instituições do Brasil, tá? Então, como eu falei, esse trabalho está dentro de um contexto de um projeto da Universidade da ONU, né, que abrangeu, acho que foram cerca de 10 países emergentes, né, com determinado nível de diversidade étnica, e aqui para o Brasil, quem ficou responsável por esse estudo foi eu e o professor Anderson. Tá? Como o Anderson falou, esse artigo foi publicado na Oxford Development Studies, né, em 2018, né, e até a gente já sabia que os melhores trabalhos seriam publicados e teriam um número especial, né, sobre desigualdade horizontal nessa... Eu já vou explicar rapidamente, né, o que seria desigualdade horizontal, tá, pessoal? Mas a gente já sabia que esse trabalho ia ser, assim, que esse projeto ia ter um número especial nessa revista, né, mas que os artigos deveriam ter uma qualidade aceitável para serem publicados, né, e apesar da publicação, de certo modo, estar garantida, né, entre aspas, né, a gente precisou trabalhar bastante nesse artigo, né, assim, a gente teve que submeter o artigo à revista, mesmo sendo um número especial, e a gente teve pareceristas da própria revista, né, não foram pareceristas relacionados ao projeto, né, e foi um processo de submissão normal. A gente teve uma série de alterações, né, para fazer no artigo,
E vocês podem ver, a gente tem o working paper desse trabalho, até que eu vou mostrar para vocês aqui, saiu em 2016, e do working paper para o artigo da revista teve muitas modificações que foram solicitadas na própria revista, né? Sendo que o working paper já havia sido bastante modificado, né? Várias sugestões haviam sido dadas, né, tanto pela Rachel, que era a coordenadora do projeto, quanto pela Carla, que era a assistente dela. Então, foi um processo, né, que apesar desse artigo haver a possibilidade desse número especial na revista, ele demandou uma série de modificações, né? Tanto é que a gente tem teve cerca de 10 estudos, né, e apenas 5 artigos foram publicados, sendo que eu acho que só 4 foram relacionados à análise da desigualdade horizontal nesses países emergentes. Um outro artigo era mais de apresentação do método que era da Rachel e da Carla, certo? Então, pessoal, o que vem a ser desigualdade horizontal, né? A gente tem e no Brasil isso tem sido bastante estudado há um bom tempo, né? A desigualdade que a gente pode chamar vertical, né? Desigualdade entre indivíduos, né? Desigualdade horizontal é aquela desigualdade que analisa a desigualdade entre diferentes grupos étnicos, né? E étnicos aqui a gente fala um sentido bem mais amplo, né? No sentido que até nessa literatura eles colocam muito, que são clivages, né? Que são características, né? Que podem fazer que fazem com que haja uma diferenciação entre os indivíduos, né? E essas características podem estar relacionadas, por exemplo, à raça, pode estar relacionada à religião, né? Então, a diversidade, a desigualdade horizontal, né? É a análise da desigualdade em relação aos diferentes grupos, né? Determinados grupos, né? Dentro de uma determinada sociedade, né? Essa desigualdade, às vezes, eles chamam de group-based inequality, né, que são desigualdades baseadas em grupos, né. Então, o que acontece, pessoal? A gente tem o tema da desigualdade no Brasil, ele é bastante presente, né, sobretudo a questão da desigualdade vertical, né, porque o Brasil, né, ele é considerado um dos países mais desiguais no mundo, né? Então a gente tem uma literatura nacional que trata bastante desse tema, né? E se debruçou bastante sobre o estudo das desigualdades, né? Verticais, né? E tem um trabalho clássico, né? Um livro que eu acho que é em 2 volumes, né? Do Ricardo Paes de Barros, que faz uma análise bastante acurada, né? Sobre as desigualdades no Brasil, né? E consegue observar que houve uma redução importante nas desigualdades, principalmente desigualdade de renda, né, desde do início dos anos 2000, né, então isso é bem documentado, né, a redução das desigualdades verticais, mas o estudo das desigualdades horizontais é uma coisa que não, é um tópico, né, que não foi muito bem abordado, né, alguns trabalhos até foram realizados no Brasil, mas nenhum deles utiliza esses indicadores que são específicos para analisar a desigualdade horizontal que a gente vai utilizar aqui, tá? Então, mais ou menos a motivação do trabalho, né, ele vai nesse sentido, né? A gente não tem um panorama adequado, vamos dizer assim, das desigualdades de grupos, né, das desigualdades horizontais no Brasil, certo? Por que é importante estudar as desigualdades horizontais, né, pessoal? Porque, claro, isso é uma coisa que é muito mais presente em alguns países da África, por exemplo, né? É que essa questão de afiliações a grupos, né, essas desigualdades, perdão, né, horizontais, elas têm a capacidade, né, de afetar tanto a eficiência econômica quanto a estabilidade social, né? Uma situação, por exemplo, que a gente tem
que não é muito o caso do Brasil, né, não de maneira evidente, né, que a gente tem problemas de enforcement law, né, a questão dos direitos de propriedade, né, isso pode ser uma coisa importante, né, por exemplo, né, a questão da distribuição de terras, né, são temas que são sensíveis a essa existência de diferentes grupos étnicos, né. Então, nesse artigo, a gente tenta analisar a evolução, né, das desigualdades horizontais e da diversidade étnica também, né, considerando essas diferentes características, né, essas diferentes clivages, né, na literatura de ciência política, eles utilizam muito esse conceito de clivages, né, para a gente da economia seriam variáveis ou características, né, que diferenciam a população e separam elas em grupos, né? Como, por exemplo, raça, religião, gênero, né? Região. E como eu já adiantei para vocês, a gente vai fazer uma análise do impacto tanto da desigualdade horizontal quanto da diversidade étnica na qualidade das instituições, tá? Sobretudo, né, na dimensão de raça, né? E a ideia, então, é responder essas três perguntas, né? Até que ponto, né, existe desigualdade horizontal no Brasil e como ela evoluiu ao longo dos últimos 30 anos, né? Qual é a situação, né, da diversidade étnica também nesse período? E se tanto a desigualdade horizontal quanto a diversidade étnica tem algum tipo de efeito sobre a qualidade das instituições dos municípios brasileiros, tá? Em relação aos dados, pessoal, a gente utilizou dados dos últimos 4 censos, né, de 80, 91, 2000 e 2010, tá? E aqui só fazendo um parênteses, né, pessoal, esses indicadores que eu vou apresentar para vocês agora na sequência, são indicadores que não são tão populares como são os indicadores que analisam a desigualdade vertical, né, como o Gini, o Tail, coeficiente de variação, né, que por exemplo, para o Stata já há comandos específicos para calcular esses indicadores, né. No nosso caso, aqui eu, professor, antes a gente teve que desenvolver, né, vamos dizer assim, né, a programação no Stata para calcular esses indicadores, né. Claro, não foi nada muito sofisticado, mas nos deu um certo trabalho, né, teve a gente teve que pensar um pouco aí para conseguir calcular esses indicadores, tá? Então, como eu já comentei com vocês, né, as características étnicas, né, e aqui étnicos entre aspas, como eu falei para vocês, né, o étnico aqui entra como uma característica que vai de algum modo separar, né, os indivíduos, né, daí vai ser raça, religião, região, aqui é macro-região que a gente utilizou, né, e localidade, que a gente fez um exercício aí urbano-rural e capital, né, a diferença entre a capital e o interior, tá? A gente usou gênero também, né, como uma das clivages, né, como uma das características a ser analisada, né, para separar, para analisar diferenças entre homens e mulheres, tá? As características socioeconômicas que a gente utilizou foi a renda do trabalho, tá? E educação. Aqui a renda do trabalho a gente fez um procedimento de Heckman, né, para imputar renda para quem não trabalhava, né? A gente fez aquele procedimento de correção do viés de autoseleção e com os dois estágios, né? O Probit, depois a equação dos salários e imputou a renda para aquelas pessoas que não foram, que não trabalhavam, tá? Isso é para evitar, assim, né, principalmente em relação à inserção das mulheres no mercado de trabalho lá na década de 80, que era bem menor do que agora. Né? Então a gente fez essa imputação, né, com o REC. Tanto a renda do trabalho quanto a educação foram usados como variáveis contínuas para calcular os indicadores de desigualdade horizontal, né, o GCOV, o GGINE e o GTI, que eu vou apresentar para vocês posteriormente,
E para calcular o cross-cutness, né, a gente, que é um outro indicador também que eu vou mostrar para vocês, que ele esse é bem da ciência política, né, a gente não tem muito paralelo dele na literatura da economia. A gente utiliza as variáveis de maneira categórica, né, a renda do trabalho foi dividida em quintis e a educação foi dividida em 5 categorias, tá? Porque a gente trabalha com as proporções aí de cada grupo dentro cada clivage dentro de cada um dessas categorias da variável socioeconômica, tá? Aqui são os indicadores de diversidade, de desigualdade horizontal, tá, pessoal? E eles nada mais são do que uma adaptação dos indicadores clássicos para analisar a desigualdade, tá, pessoal? Aqui tem o coeficiente de variação, né, que compara a renda média de cada um dos grupos, né, em relação à renda média de todo mundo. O Gini, que é um indicador que vai comparar, né, a diferença de renda de cada grupo com os demais, né? E o GTAIL, que também, assim como o Dikov, vai calcular a diferença entre a renda de cada grupo com a renda média, tá? Se vocês verem, né, esses indicadores são muito parecidos com os indicadores originais, só que eles utilizam, né, a proporção de cada grupo na população, né, a participação de cada grupo dentro da população, né, o PR aqui, né, vocês podem ver, e o PS, né, são as proporções de cada grupo dentro da população. Eles são ponderados pela proporção que cada grupo tem dentro da população, tá? A interpretação deles é exatamente igual a dos indicadores tradicionais, tá? Quanto mais próximo de zero, menor a desigualdade, né? Melhor distribuída está a renda entre os diferentes grupos étnicos, e quanto maior a desigualdade, mais próximo de um vão estar esses indicadores, tá? O cross-cutness aqui, ele é um indicador que mede, na verdade, a independência, né? A independência estatística entre variáveis, né? Que aqui no nosso caso a gente fala de cleavages, né? A ideia desse indicador, ele também vai de 0 até 1, e a ideia dele é assim, é ver se o fato de um indivíduo pertencer a um determinado subgrupo dentro de uma cleavage, por exemplo, né, na cleavage raça, né, esse indicador vai me dizer se o fato desse indivíduo pertencer, por exemplo, ao subgrupo pretos dentro de raça, da cleavage de raça, me diz alguma coisa sobre esse indivíduo pertencer a um outro subgrupo dentro de uma outra cleavage ou dentro de uma outra variável socioeconômica, por exemplo, né? Por exemplo, exemplificando, né? Ele vai me dizer se o fato de um indivíduo dentro da cleavage raça, né, que está no subgrupo preto, por exemplo, pode, né, ou vai estar dentro do subgrupo de menor renda, ou de menor educação, ou de maior, enfim, né? E quanto mais perto de zero, porque vocês vejam que a independência é 1 menos a medida de independência, né? Quanto mais perto de zero esse indicador tiver, mais existe o que a gente chama de reinforcedness, né? Que quer dizer o quê? Que o fato de um indivíduo estar num subgrupo dentro de uma determinada cleavage praticamente prediz de maneira exata que ele vai estar num outro subgrupo dentro de uma outra cleavage, certo? Então, em termos práticos, tá, pessoal? Quanto mais próximo
de 1, né, menor seria a desigualdade horizontal, e quanto mais próximo de zero, maior, né, porque tenderia as pessoas, ao fato de elas serem de um determinado subgrupo dentro de uma clivage, meio que prediz, quase que com perfeição, em qual subgrupo ela vai estar em outra clivage, tá? Daí, esses são os indicadores de desigualdade horizontal, os indicadores de diversidade étnica, que a gente tem o Polarization Index, né, que é um trabalho que está na American Economic Review, tá? Ele também é um indicador que vai nos dar, de algum modo, né, a probabilidade de ocorrer algum tipo de conflito, né? Ele vai ser sensível, né, à questão de a gente ter uma diversidade étnica, uma minoria, né, étnica que seja grande o suficiente para contrapor, de algum modo, uma maioria, né? Então, ele vai... quanto mais próximo de 1, maior a polarização, né? E quanto mais próximo de zero, menor, né? E o índice, que acho que é o mais utilizado, né? Que é o Fractionalization Index, né? Que é uma adaptação daquele indicador de concentração do Herfindahl-Richman, tá? E basicamente ele vai nos dar a probabilidade de dois indivíduos que são selecionados aleatoriamente dentro de uma sociedade pertencerem ao mesmo grupo, tá? Então, e ele também, quanto mais próximo de 1, maior a diversidade étnica, né? E quanto mais próximo de zero, menor. Certo? A gente também fez, como eu falei para vocês, uma análise de regressão, né? Tentando, e aqui a gente utilizou, né, econometria espacial para, de algum modo, mitigar aí o problema de endogeneidade, em que a gente regrediu, né, a qualidade das instituições contra esses dois indicadores, né, tanto de diversidade étnica quanto de desigualdade horizontal, com a utilização, claro, de alguns outros controles, como renda per capita, educação, né, alguns controles geográficos e a população, tá? Qual foi o indicador de qualidade institucional que a gente utilizou, pessoal? A gente utilizou o indicador da qualidade institucional dos municípios, tá? Que é, pelos artigos que eu vi até hoje sobre instituições aqui no Brasil, é um indicador que praticamente todos os trabalhos utilizam, tá? Ele foi calculado lá em 97, tá? Ele foi publicado, ele é para 2000, tá? Na verdade, considerando a divisão político-administrativa do Brasil de 97, tá? E ele é um indicador que busca identificar, em nível municipal, a qualidade das instituições municipais, tá? E ele tem três dimensões, né? Dimensão do grau de participação da sociedade, né? Nas decisões municipais, a capacidade de financiamento do município e a capacidade de gestão, né? E cada uma dessas dimensões tem um peso de 33,3%, né? E essas dimensões, elas têm uma série de outras subdimensões aqui, né? Dentro delas, né? E cada uma tem um determinado peso, tá? Não vou entrar muito em detalhes. Mas, assim, pela literatura que eu conheço de instituições do Brasil, esse é um indicador mais amplamente utilizado, tá? Em relação, indo para os resultados, né, pessoal, em relação a algumas estatísticas descritivas aqui, né, sobre essas diferentes clivades, né, e a gente tem a proporção nas quatro primeiras colunas, a média da renda do trabalho, nas quatro colunas do meio, nas quatro últimas colunas, a média dos anos de educação, aqui para os quatro censos, né, de 80, 91, 2000 e 2010, né. Eu destaquei alguns resultados aqui para falar para vocês, né, que em 2010, em relação a em relação aqui a raça, né, os brancos, né, deixaram de ser maioria, continuaram sendo a maior
a maior etnia, vamos dizer assim, né, mas deixaram de ser a maioria no censo de 2010, né. Houve um aumento considerado aqui dos pardos, né, que aqui a gente convencionou chamar de mixed race, né, seria um mix, né, uma mistura, uma miscigenação, né, de diferentes etnias, tá? E aqui, claro, tem uma questão que muita gente tendia, né, isso tem estudos que falam, né, sobre o branqueamento, né, as pessoas tendiam, né, mais anteriormente, isso felizmente vem mudado, né, das pessoas se declararem brancas, né, quando na verdade elas seriam pardas, né, isso tem muitos estudos que acabam observando isso, né, isso foi uma coisa que acredito que tenha mudado ao longo do tempo, né, se a gente, né, infelizmente não vai ter o censo esse ano, não sei, ano que vem também, mas eu acho que isso vai estar um pouco mais diferente ainda, né, vai estar essa tendência de branqueamento, né, entre aspas, vamos dizer assim, vai estar bem menor. Em relação à renda, né, a gente teve, né, um aumento com exceção aqui dos asiáticos, né, que teve uma redução na renda média ao longo do tempo. Os outros subgrupos aqui tiveram um aumento, né, e a renda dos pardos, né, acaba sendo menor do que a dos pretos e muito menor do que a dos brancos, né. Em relação à religião, né, a gente, por ser um país, né, também de colonização portuguesa, né, tinha catolicismo muito forte, né, desde sempre, só que essa influência, vamos dizer assim, né, ela vem se reduzindo gradativamente ao longo do tempo, né, em 1980, né, mais de 88% da população se declarava católica, né, e em 2010 essa proporção não chegava a 67%, né, e houve um aumento bastante considerável também dos evangélicos pentecostais, né, passando aí de menos de 3% para 12,5% em 2010, né. Em relação à renda média aqui em termos de religião, né, o que nos chama atenção é a renda média bastante elevada dos kardecistas, né, e a renda média relativamente baixa, né, dos evangélicos pentecostais, né. Em relação aos anos de estudo, né, a gente tem um aumento considerável, né, dos evangélicos pentecostais, mas ainda em 2010 eles continuavam sendo, né, a religião, né, que tinha menor escolaridade média, tá? E aqui, mais uma vez, né, uma relação bastante clara entre renda e escolaridade, né? Também os kardecistas aqui tinham uma escolaridade média bastante elevada, né? Claro, a gente tem os judeus aqui, né? Uma renda bem maior, mas só que eles são um grupo étnico étnico-religioso, né? Bem pequeno, né? Não chegam a 0,1% da população, né? Então, já os kardecistas são 2,5%, né? Então, realmente a renda deles é bem elevada quando comparada aos outros grupos, com exceção dos judeus, tá? Aqui em relação à região, né, pessoal, a macro-região, né, a gente vê também um aumento, né, na renda de todas as macro-regiões ao longo do tempo, né, com destaque aqui para crescimento na região centro-oeste, né,
E em 2010, né, a região centro-oeste parecia com maior nível de renda, né, e a região nordeste com o menor nível de renda. Em termos de escolaridade, né, a gente também vai observar um aumento em todas as regiões, né, com destaque também aqui para o centro-oeste, que teve um aumento bastante expressivo, né, dobrou, e tanto para o nordeste quanto para o norte, que também teve um aumento na escolaridade que mais do que dobrou, né, a escolaridade nessas regiões, né. Aqui o sudeste e o sul aumentaram, mas não aumentaram de maneira tão expressiva. Em relação ao rural e urbano, aqui eu destacar, né, a diferença bastante grande entre a renda, né, média na área rural e na área urbana, né. A renda na área urbana é mais do que o dobro, né, do que a renda na área rural, né. A gente tem um problema bem grande aí, desigualdade na área rural. O professor Anderson já tem muito mais experiência do que eu nesse tema, e depois pode falar um pouco sobre isso, tá? Em relação à tendência, né, o padrão e tendência da desigualdade horizontal no Brasil, né, a gente tem também uma análise de 1980 até 2010, e de modo geral, né, a gente observa, né, em relação à etnia, né, uma redução nas desigualdades horizontais, considerando todos os indicadores aqui, tá, pessoal? Todos os indicadores apresentam, de certo modo, uma redução das desigualdades horizontais em termos de etnia, né, em termos de raça, né? Em termos de religião, aqui houve um aumento, né, de certo modo, aqui na desigualdade, né? Mas a questão aqui do cross-cutting, né, tem também não reduziu muito, né? Reduziu, mas não reduziu muito, né? Praticamente estável, porque é bem próximo de 1, né? Então, de certo modo, a gente pode ver aqui, né, que em relação a que a gente está falando, né, da renda do trabalho, né, pessoal, em termos de renda do trabalho, né, os grupos étnicos religiosos aqui estão bem distribuídos, né, entre os diferentes níveis de renda, né, por conta esse cross-cutting aqui quase próximo de 1, né, significa isso, né, a gente não tem, assim, como é que eu posso dizer? O fato de o indivíduo ser de uma determinada religião não nos diz alguma coisa sobre o que ele vai, não nos diz muita coisa sobre o que ele vai, sobre a qual nível de renda ele vai pertencer, né? Claro, aqui não é muito em termos médios, né, pessoal, porque se vocês forem ver lá nas estatísticas descritivas, né, a renda, sobretudo dos evangélicos pentecostais, é bem menor do que a dos kardecistas, né? A região aqui a gente teve também uma redução, né? Reduziu a desigualdade, né? Gênero foi uma redução bastante importante, tá, pessoal? A redução da desigualdade horizontal em termos de gênero, ela foi, principalmente em termos de etnia e gênero, né? Foram bem acentuados, né? Uma coisa bastante positiva desses resultados, né? Foi um ganho aí que a gente teve nesses últimos 30 anos, que se reduziu essas desigualdades horizontais dentro dessas clivages, né? Aqui também, né, em termos de rural e urbano, né, houve uma certa redução, né, mas não tão expressiva, tá? Em relação a anos de estudo, né, e a redução ela vai ser um pouco mais acentuada, né, e ela é bem
reduziu bastante também, né? E ela é um pouco maior aqui em termos de etnia, né? Se vocês forem ver aqui em gênero, ela é bastante reduzida, né? Já era bem baixa, né? Por exemplo, aqui no GGINE já era bem baixa em 1980, em 2010 continuava bastante, ainda reduziu ainda mais, né? Então houve uma redução considerável das desigualdades horizontais em termos educacionais aí, né? Ao longo desses 30 anos, né? Quando a gente considera gênero, tá? Em relação à diversidade étnica, tá? Pessoal, aqui houve um aumento, né, da diversidade étnica em termos de, de etnia, né? Houve um aumento, né, de 1980 até 2010, né? E a polarização também aumentou bem pouco aqui, né? Ficou praticamente estável, né? Não teve muita mudança. Em termos de religião, houve um aumento também na diversidade étnica. Lembram lá que em 1980 o número de católicos a proporção de católicos era bastante grande, né? Isso foi se reduzindo e também aumentou, de certo modo, a polarização, né? E aqui não teve muito, teve um aumento, né, na diversidade étnica em termos de região, mas aqui na capital também, em termos de rural e urbano, houve uma redução, tá? Mas, sobretudo, em termos de etnia, né, e religião, houve um aumento bastante considerável, tanto da diversidade étnica, tanto em termos de fractionalization, né, quanto de polarization, aqui da polarização, né, fractionalization, certo? Em relação à análise, às regressões aqui, né, as estimações dos modelos, né, como eu falei para vocês, a gente fez um exercício econométrico aqui utilizando econometria espacial, né, e o impacto, né, da diversidade étnica e da desigualdade horizontal na qualidade das instituições no Brasil, ela foi bastante robusto, né, mesmo controlando para esses aspectos espaciais, né, para essa dependência espacial que existia nos nossos dados, né, aqui os testes de dependência espacial, né, mostram que há necessidade de se controlar isso. Então a gente pode ver que um efeito negativo, né, tanto da diversidade étnica aqui, mensurada pelo Fractionalization Index, né, tanto quanto a desigualdade horizontal, né, representada pelo GGINE, né, mesmo quando a gente controla a dependência espacial, né, é observada. Né? Então, parece que tanto a diversidade étnica quanto a desigualdade horizontal, elas, né, de certo modo, né, impactam negativamente a qualidade das instituições dos municípios brasileiros, tá? Bom, para finalizar aqui, tá, pessoal? Não sei se acho que já estou quase no limite do tempo, tá? Então a gente encontra, né, evidências que de 1980 a 2010 houve uma redução das desigualdades horizontais no Brasil, assim como aconteceu com as desigualdades verticais, né, com a desigualdade vertical, com vários estudos da literatura já observaram. A gente observou que isso também aconteceu em termos de desigualdade horizontal, tá? Principalmente em termos de etnia, né? De raça, de gênero e de macro-região, né? De termos regionais, tá? Em relação à redução das desigualdades de raça, né, pessoal, o que a gente
pontuou aqui, né, que isso pode estar relacionado, né, à melhora na qualidade de vida dos pobres, né, sobretudo com o advento dos programas sociais, né, sobretudo o Bolsa Família, né, a partir dos anos 2000, que atingiram de maneira positiva, né, a renda dos mais pobres, né. Apesar aqui da gente estar trabalhando com renda do trabalho, né, a gente está utilizando aqui renda do trabalho, né, a gente sabe que, né, condições mais adequadas aí de alimentação, né, nutrição e melhores condições de vida também ajudam o indivíduo a ter um maior capital humano, né, e a ofertar um trabalho, aumentar a sua oferta de trabalho, né, isso, né, pode se refletir num aumento também na renda do trabalho, né. A maior presença, né, de pretos e pardos, né, no mercado de trabalho, né, como eu falei também, né, e a redução dos diferenciais de salário, né, apesar de ainda existir, né, houve uma redução, né, em termos, em relação aos brancos, né, também pode ser explicado, né, pode ser uma das explicações, né, para a redução dessas desigualdades horizontais em termos de raça no Brasil, tá? A redução da desigualdade horizontal, né, relacionada ao gênero, né, também vai estar muito atrelada a essa maior inclusão, né, da mulher no mercado de trabalho, né, e aqui eu sempre nunca consigo uma tradução boa para essa palavra aqui, a mulher alcançar novas posições, né, melhores posições no mercado de trabalho, né, também é uma das, a gente pontua como uma das consequências, né, dessa melhora na desigualdade horizontal em termos de gênero, tá? Em relação ao nosso modelo, né, nossa estimação, a gente conseguiu observar que tanto a diversidade étnica quanto a desigualdade horizontal, ela tem um impacto negativo sobre a qualidade das instituições dos municípios brasileiros, né? E essa questão da, da formação histórica do Brasil, né, pessoal, ela tem um efeito importante, né, sobre a qualidade institucional, né, do Brasil. Isso é muitos trabalhos que buscam correlacionar, né, a qualidade das instituições com o desenvolvimento econômico, né, vão olhar para a formação histórica, né, e para condições das instituições iniciais, né, como instrumentos, né, porque, claro, tem uma endogeneidade aí na qualidade das instituições em relação ao desenvolvimento, e às vezes a gente tenta buscar uma fonte de variação exógena para essa qualidade institucional, e a gente vai buscar muito isso na formação histórica do país, né. No caso do Brasil, a gente teve, né, essa utilização do trabalho escravo no período colonial também ajudou, né, certamente a definir tanto essas diferenças etnoculturais quanto as diferenças em termos econômicos, né, em relação aos diferentes grupos, né? Então, assim, o efeito, né, da formação histórica do Brasil, né, da Constituição do Brasil, né, dessa questão do Brasil colônia, né, isso pode ocorrer, né, a gente acredita que um dos canais pode ser essa questão tanto da diversidade étnica quanto das desigualdades horizontais, né, e tem muitos estudos na literatura que relacionam, né, essa falta, né, essa diversidade, né, cultural e econômica com com uma piora na qualidade institucional, né, tem um efeito negativo sobre a qualidade institucional, muito por conta dessa falta de coesão social que acaba ocorrendo, né, por conta
tanto dessas diferenças etnoculturais, né, mas sobretudo por essas diferenças socioeconômicas, né, entre os grupos, os diferentes grupos étnicos, né. Claro, eu não sei, eu acho que eu acabei passando um pouco batido, né, essa análise de regressão que a gente fez, a gente estava relacionando a diversidade étnica e a desigualdade horizontal em termos de raça, tá, pessoal? Em termos de etnia, tá? Então, aqui a gente está fazendo uma discussão mais em termos de etnia, né? Certo? Eu acho que era isso, então, pessoal. Agradeço a atenção de vocês, estou aberto aí às perguntas e peço desculpa aí por qualquer inconveniente. Ok, Pedro, obrigado pela apresentação. Nada. Esperar aqui, meu chat está. Por enquanto não tem perguntas, então. Ô Pedro, deixa eu te provocar aí. Achei Oi. seu texto bastante interessante, é um assunto assim que me atrai muito. Eu tô até falando para o Anderson a minha vontade de migrar para microeconomia aplicada e conhecer um pouquinho mais desses modelos, que o Anderson já tem um domínio aí muito grande. Mas eu queria que você falasse mais da caixa preta. Eu percebi que assim a motivação desse trabalho foi essa pesquisa, né, que vinha desse contato seu lá no exterior, então teve essa ponte que fez com que você aproveitasse essa oportunidade e para teu trabalho de tese, né, pelo que eu entendi, de doutorado, não sei se foi isso. Não, isso não foi, Tá, foi outro trabalho, né, mas ligado a essa pesquisa, né? sim. E eu tenho visto assim eu vi alguns colegas recentemente publicando nessa revista, nessa Oxford Development, e eu queria entender como é que foi esse processo de escolha dessa revista. Por que essa especificamente? Como é que você chegou até ela? Quando você. Eu sei que você não escreveu o texto pensando nela, mas porque esse texto tinha um outro objetivo a princípio, né? Mas você submeteu para alguma outra revista antes? Como é que foi o processo dos pareceres? Tem sido Tá. rápido? Foi rápido a questão do você submeteu e até a versão que foi publicada? Me conta um pouquinho desse processo para a gente conhecer mais dessa Oxford Development. Certo, Camila. Então, a gente sabia, na verdade, quando a gente recebeu o convite, né, entre aspas, né, que eu me convidei, na verdade, né, eu sabia que tinha essa oportunidade de fazer esse projeto, né, e eles estavam procurando alunos de doutorado no Brasil, né, para fazer isso, eu literalmente mandei um e-mail me convidando, né, foi bem para fazer, né, claro, tinha esse professor nosso que estava lá, né, e acho que talvez ele tenha, como eu fui bem com ele, né, talvez ele tenha dito, não, ele trabalha bem, né, e conheceu o Anderson também, né, a gente, né, acabou, apesar de eu ter fiquei como primeiro autor, né, e ele me ajudou, mas ele também me ajudou nessa pesquisa desde o início. Então, a gente sabia que tinha tinha esse projeto, né, Camila, da UNO, né, e a gente sabia que ia ter um número especial sobre esse tópico de desigualdade horizontal em países emergentes, que ia ser publicado nessa revista. A gente já sabia que, claro, Entendi. não seriam todos os artigos, né? Os artigos teriam que ter uma certa qualidade para ser publicados, né? E de fato, de 10 artigos, acho que 5 ou 4 foram publicados, os outros não foram publicados, né? Mas assim, houve
A gente mandou a primeira versão para Rachel e para Carla, né, que eram as coordenadoras do projeto, né, isso, a primeira versão do artigo, e elas pediram uma série de alterações, assim, muitas alterações no artigo, bastante mesmo, né, e depois a gente teve mais duas rodadas de drafts, assim, né, que a gente foi mandando para elas, e elas fizeram, iam fazendo as sugestões, né, verdadeiros pareceres, né, só que era do projeto, né, não era da revista ainda, né, em 2016. Daí em 2016 a gente publicou o working paper, né, no site da UNO tem o working paper, tá? E daí a partir desse working paper é que a gente submeteu a revista, né? Apesar de ser um número que a gente estava submetendo para um número especial, né? O parecer foi normal. A gente recebeu o parecer, a gente precisou fazer uma carta resposta para os pareceristas. A gente teve que alterar uma série de coisas. Se vocês pegarem o working paper de 2016 e o artigo da revista de 2018, foi praticamente, sim, a gente mudou praticamente tudo, né? Assim, não tudo, né, em essência do artigo, não, mas a gente mudou bastante coisa, né? Se a gente podia pensar que por ser um número especial as mudanças não seriam tão grandes, mas a gente mudou bastante coisa, né? E o working paper não estava ruim, né? A Rachel já tinha feito, e a Carla Canelas já havia feito a leitura, né, o parecer, e mesmo assim a gente teve um bom trabalho aí para submeter para a revista, né? Assim, eu não sei se foi rápido porque tinha um número especial ou se a revista é realmente rápida, né? As revistas internacionais, via de regra, são bem mais rápidas que as revistas aqui do Brasil, né? Costumam ser bem mais rápidas, né? E dão um parecer muito mais qualificado, né? Em termos de coisas para fazer, né? Foi bem, foi relativamente rápido, né? Agora não sei se o Anderson se lembra, eu também estou um pouco esquecido, porque já faz um tempinho, né? Esse trabalho ele Não concorreu. lembro exato, mas acho que alguns meses, né? Eu acho 5 meses, 4, não sei. Isso, é. Foi o tempo deles fazerem um parecer qualificado, assim, teve dois pareceristas, ou três, agora não me lembro, acho que foram dois pareceristas, tá, e eles pediram bastante alterações, a gente fez bastante coisa, tal, e teve que fazer carta-resposta, teve que fazer todo o processo normal, né, de submissão normal de um artigo, né, apesar da gente estar submetendo a um número especial, né, foi um processo que foi normal, assim, teve bastante coisa, né, e é bom, porque assim, ó, os pareceristas, o parecer de revistas internacionais, né, se tu pega o parecer e modifica, pelo menos nos artigos que eu fiz até hoje, tá, pessoal? E você modifica o trabalho tal qual os pareceristas solicitam, o trabalho dá um salto de qualidade, assim, absurda, né? Eles entregam os trabalhos para pareceristas que realmente entendem do assunto, né? Que dão muita contribuição e fazem o teu trabalho dar um salto de qualidade bastante grande. E o Anderson, que tem até mais experiência do que eu em publicações internacionais, aí pode confirmar isso, né, Anderson? Realmente, Ah, é isso, é isso. Só complementando, aconteceu algumas coisas até interessantes, porque a gente fez uma pesquisa que tinha a nossa ideia, mas ela era, de certa forma, encomendada, né? Então, ela tinha uma delimitação, e não sei se o sim, Pedro lembra, tinha alguns dos pareceres saíam um pouco do... isso, E aí, a gente vai responder o parecerista ou
ao mesmo tempo sair, porque eles foram os pareceres eram bem independentes mesmo, mano, não tinha nada a ver, assim. Lembra que a gente quase... Entre aspas, claro. E eram pessoas da área, altamente da área, a pessoa percebia pelo parecer. Mas algumas coisas saíam, eles falavam até, inclusive, em outros indicadores, que saíam um pouco da proposta da pesquisa. Sim, né? A gente... Lembra que a gente ficou bastante... Acho que a gente não sabe quem são os pareceristas, mas acho que era o Marcelo Medeiros, né? Que é o que no Brasil... Do Abrir a Caixa Preta também, eu acho que vai uma dica, né? A gente procurou tentar saber quem era, mas indiretamente, obviamente, é Blind Review, isso, então, Blind Review. Então, a gente foi pela sugestão da literatura, a gente super... Mas nem sabemos que é ele, obviamente. A gente só conjecturou, né? Foi só uma altamente... por conta do parecer, né? Porque um parecerista, ele foi bastante... não chato, né? Mas criterioso, porque a gente tentou argumentar que a gente tinha uma inovação que era apresentar esses indicadores, né? E dar uma contextualização mais ampla sobre a desigualdade horizontal, né? Mas daí ele disse, não, mas tem gente que já fez isso no Brasil aqui, ó, mas não foi com esses indicadores, mas fez. Daí nos mandava artigos sempre desse Marcelo Medeiros e de orientandos dele, né? Assim, tipo, o grupo de pesquisa deles. Então a gente quase cravou que era ele, né? Assim, porque realmente, né? Mas claro, ele também era acho, pesquisador aqui no Brasil que trabalhava mais com isso, assim, trabalha mais com essa questão, né? Só que eles realmente a temática do nosso artigo era utilizar esses indicadores de desigualdade horizontal, assim, bem específicos, tá? O projeto era nessa temática, assim, né? Então a gente tinha claro, né? Eu desconhecia acho que o Anderson também, apesar de estudar mais desigualdade do que eu, desconhecia essa desigualdade horizontal, né? Foi uma coisa que a gente foi aprendendo, né, e conhecendo a literatura à medida que a gente foi fazendo Só projeto, complementando, né? Pedro, eu acredito que o tempo Camila, de revisão foi igual, porque, na verdade, eles mandaram para parecerista. Pelo parecer, a gente viu claramente que eles nem estavam entendendo que era de uma edição especial, e, ao mesmo tempo, como o Pedro já disse, não existia... existia uma pré-condição nesse artigo que a gente já tinha passado por um crivo, que é o da própria ONU. Mas, ao mesmo tempo, a gente podia levar um chute e outro entrar no lugar da gente. Então, não tinha garantia. Aí, para eles, a concorrência, vamos dizer assim, era uma concorrência interna, esse, de certa forma, porque era um número especial. Mas os pareceres foram totalmente independentes. Então, acho que o tempo é rápido. É o tempo que eu tenho visto em revistas de fora mesmo, máximo 6 meses, estourando 7. Não, realmente. Parecia que os pareceristas, sim, ficou bem claro para a gente que os pareceristas nem sabiam, assim, que o trabalho era para um número especial ou tinha vamos dizer assim, né, essa questão pré-estabelecida, né, dos indicadores e tal, porque eles... E foi meio difícil convencer esse parecerista, né, porque foi 2 rodadas, né, Anderson? A gente argumentou na carta-resposta dos indicadores e tal, e ele ainda deu uma retrucada ainda, né? Acho que a gente teve que citar os trabalhos que ele pediu. Eu acho que a gente citou. Eu lembro que ele enfatizou bastante essa questão de tem trabalho, tem que citar e tem que colocar, assim. E a gente fez isso, né? Tem algumas perguntas aqui. Eu posso ir lendo aqui, Anderson, Camila? Pode, eu ia ler para você agora, mas se quiser ler... Não, pode ler. Tá. Pedro, teremos uma nova visualização em termos étnicos e religiosos da desigualdade.
horizontal nos próximos anos, com agravamento de desemprego em escala regional? A primeira pergunta, quer responder uma por uma ou já faço o bloco? Pode ser uma por uma? Pode? Então, Luciano, né? Exato. Eu acredito que vai haver um aumento, né, da diversidade étnica, não sei, né? Eu acho que não, mas em termos de desigualdades horizontais, né? Acho que a desigualdade como um todo ela vai acabar aumentando, né? Com esse problema do Covid agora, com o problema a gente já vinha num processo de aumento do desemprego, né? Então isso pode ter um aumento também, né? Pode-se observar isso, porque claro que a gente pega um pouco também, né? Os informais, né? Porque a gente imputou a renda para quem não tinha. A gente pega os informais, que a gente está usando o censo, né? A gente pega os informais, né? Então, se a gente pensar que os informais têm mais pessoas pobres, né? Pessoas em estratos sociais mais baixos, né? Isso pode ser. E essa crise do Covid, por exemplo, né? O desemprego gerado pelo Covid afetou muito mais os informais, né? Então, acho que pode ter um agravamento da desigualdade, sim, né? Nesses grupos étnicos mais desfavorecidos, né? Eu acho que sim. Tá, o Luciano fala também quanto ao perfil religioso, como você vê o predomínio dos evangélicos, segundo estimativa, na composição de renda para os próximos anos. Aí tem uma segunda pergunta que eu acho que em parte você respondeu, que é a desigualdade a partir da questão da Covid. Na verdade, ele pergunta se você conhece algum estudo que esteja sendo visto essa desigualdade horizontal a partir da Covid-19. Então, em termos da primeira pergunta, eu não tenho acompanhado essa. Quanto ao perfil religioso, como você vê o predomínio dos evangélicos? Eu não conheço essa estimativa, Luciano, do predomínio dos evangélicos na renda, na composição da renda. Mas, assim, até 2010, os evangélicos, principalmente os pentecostais, né, ou neopentecostais, e ali dentro tinha um monte de, né, uma série de subdivisões, né, Anderson? Para fazer a compatibilização entre os censos, a gente agregou mais, né? Só pentecostais, mas tinha outras subdivisões ali dentro dos evangélicos. Exato. Então, até 2010, que é o período do estudo, a renda deles era menor de todos, né? De todos os grupos religiosos, de todos os. Eles eram os com menor renda média, né? Eles ficavam atrás dos católicos, né? Dos praticantes de religiões de matriz africana, né? Acho que é um Umbanda, né, Anderson, que a gente da Umbanda. Aí pega de um modo mais geral, né? Então, eu não conheço nenhum estudo que analisa essa recomposição aí que veja o predomínio dos evangélicos na composição da renda. Eu não conheço nenhum estudo, Luciano, desculpa. Tá. Em relação à questão da Covid, tá? Por coincidência, da PNAD Covid, tem uma professora da FURG, até o Anderson a gente já pesquisou com ela, tá? A professora Vivian Queiroz. Ela fez um artigo que está até na ANPEC Nacional agora, mas aí é sobre a duração no emprego, eu acho, em relação ao Covid. Eu sei que ela usou a PNAD Covid, tá? Eu acho que ela terminou para a ANPEC Nacional. Agora eu estava dando uma olhada, que ela foi até a única professora aqui do nosso programa que mandou, ou que pelo menos teve artigo aceito na ANPEC Nacional, tá?
Bom, então, o Jefferson. O Jefferson pergunta, você falou que alterou muita coisa, em que parte exatamente ocorreram as principais mudanças? E o que foram essas mudanças? Né? Bom, seria mais fácil perguntar o que não mudou, né? Eles pediram bastante modificações, né? Eu acho que o que mudou menos do working paper para. Não, estou um pouco esquecido agora, né? Mas do working paper para o artigo da revista, o que acabou mudando foi. O que mudou menos, tá? Foi a parte da estimação, né, Anderson? Acho que a estimação não mudou tanto, né? Sim, a estimação não, mas a gente recalculou os índices, não foi isso? Refizemos, olha, mudou praticamente tudo, Jefferson. Eu também estou esquecido, é porque tem duas versões, o Working Paper já teve muita mudança e da coisa, realmente. Mas as estimações não mudaram, Eu acho que foi o que mudou menos, né? A gente tinha uma análise regional com alguns mapas, né, ali buscando analisar a distribuição geográfica, né, tanto da diversidade étnica quanto da desigualdade horizontal. Isso acabou saindo no artigo final, né? Isso acabou tinha no working paper, até estava dando uma olhada, né, um pouco mais rápida hoje, né? Isso havia no working paper e acabou saindo no artigo, né? Foi bastante coisa, assim, parte de escrita mudou bastante, né? A parte da discussão dos resultados, né? Tentar, como é que eu posso dizer assim, às vezes a gente tem na economia essa tendência de não explicar muito porque os resultados são daquela forma, né? A gente diz, isso é assim, mas não diz o porquê, né? Não tenta cotejar com a literatura, né? Essas coisas, né? Isso eles pediram para a gente dar um pouco mais de ênfase no porquê daqueles resultados que a gente estava observando, né? Principalmente a parte ali, as estimações não mudaram, mas agora eu estou lembrando aos poucos, né? O link ali com a questão da formação histórica do Brasil, né? A utilização do trabalho escravo, né? Isso é uma coisa que eu lembro que eles pediram, a gente fez, né? Essa discussão um pouco mais se deteve um pouco mais nessa discussão, né? Assim, dos canais, né? Que explicariam o efeito, né? Dessa formação histórica sobre a qualidade das instituições. Isso eu lembro que a gente acabou fazendo um pouco mais. Tá? Mas assim, mudou praticamente tudo, né? Melhora na escrita também, né? Isso é uma coisa que foi pedido. Bom, então, em relação à escrita, Anderson, quer falar? Não, eu ia fazer a pergunta mesmo, mas já você já realizou. Então. Mas me ajuda aí. Não, bom, acho que mudou. A gente, para ser sincero, a gente teve um pouco de. A gente não tem influência em escrita, nem eu nem ele. Então a gente apanha um pouco. Mas eu dou como conselho, mesmo quem ainda que não tem influência, tente, né? Porque até se você for pagar, a revisão é melhor. Nos nossos casos, felizmente, a gente não precisou revisar, porque a própria ONU já tinha um revisor no working paper. Sim, foi bastante coisa que foi modificada no inglês no working paper, né? Exatamente. Então, no working paper a gente já teve um feedback legal. Muito. E no final, a gente aí teve também uma mão um pouco do pessoal para revisar, mas a gente, de qualquer jeito, normal é mandar para revisão paga, né? Isso. A gente fez só uma, né, Anderson? Só a primeira, né? A gente fez a primeira, exato. Depois a gente foi só no nosso inglês. Como o Pedro está passando a bola para mim, eu vou apresentar um, ou vou botar a Lívia para apresentar novamente.
Mas uma dica também que eu dou é tentem escrever em inglês mesmo. Aí, sendo bem sincero, a gente não é fluente em inglês, então a gente vai... E éramos muito menos, né, Pedro? Sim. Tive que ir lá para Helsinki, Isso. Eu acabei não indo, né? cara a tapa, o Pedro não pôde ir, então... Mas a escrita também. Mas, normalmente, quando a gente não tem nenhum nativo, mesmo quem é muito fluente em inglês, precisa passar por alguma revisão por causa do estilo de escrita. Tem coisa que não está errada, mas a forma que se escreve fica estranho, né, para os nativos. Então, acho que é importante. Mas a gente ainda teve essa parte boa, que a gente tinha essa assessoria, de certa forma, lá. Pela ONU, né? Em outras situações, a assessoria que eu digo no sentido de já no texto final, mas eu normalmente dou como dica, já que o Pedro passou a bola. Não, era isso que eu ia falar, né? Tentem escrever em inglês, coloquem para... Aí sim, as revisões iniciais revisem com pessoas daqui mesmo, mais barato, né? Ou mesmo com colegas, ó, sem gastar no início, e deixe para o final. Para fazer a versão mais final, sim, ter uma revisão. Existem, inclusive, institutos que fazem, né, carta formal que revisou o seu paper. Você pode indicar o editor da revista Tem algumas revistas que pedem, né, Anderson? Exato. Agora falando de um outro paper, né, da minha dissertação, a gente publicou aqui numa revista do Brasil e eles nos estimularam a fazer a tradução, né? Só que nesse caso nem podia a gente submeter, mesmo que a gente fosse nativo, né? Pelo que eles tinham alguns tradutores, né? Deles, né? Assim, que eles indicavam, né? E tinha que ser por ali, né? E assim, a tradução do artigo, ao meu ver, não ficou tão bom quanto deveria, né? Mas geralmente isso não acontece, né? Geralmente, e como o Anderson falou, né, tem alguns institutos internacionais aí que fazem a tradução. Tem um, até que eu estava conversando com um colega meu aqui que é específico da economia, né, Anderson? E eles são nativos da economia e fazem a tradução bastante com os termos, né, próprios da nossa área, né? Isso é bem interessante. Mas a gente conseguiu, né? A gente não tem influência, né? E a gente conseguiu escrever em inglês, assim, foi. E assim, teve uma ajuda boa da revisora da ONU, mas eu achei que ia ser mais até. Não sei se o Anderson teve essa percepção, né? Ela pediu bastante, ela alterou bastante o texto, mas em trechos específicos, assim, foi bem alterado, né? Em outros trechos ela não modificou, né? Foi uma coisa positiva, né? Verdade. Achei até, vai como encorajamento a todos. A gente às vezes acha que sabe menos. Não Mas ficou bom, hein? não ficou mesmo. Luciano perguntou para mim, nossa, eu entrei de vez na tua apresentação, Pedro. Não, vai lá. É Em nosso inglês artigo. para uma plateia com nativos em inglês. Na verdade, ele não era uma... Tinha, claro, os nativos em inglês, mas era um workshop. Então ele não tinha uma plateia aberta. Eram as pessoas da ONU, que era pior ainda, né? Porque eram pessoas só qualificadas. Eram todos os, como o Pedro falou, existiam outras pessoas que pesquisaram por país. Tinha o cara que pesquisou da África do Sul, tinha gente que pesquisou da Índia, a grande maioria não era nativo do workshop, com exceção de 3 pessoas, entre elas a Rachel.
tá? Mas, de qualquer forma, todos com inglês bem mais afiado do que o meu. Foi um desafio para mim. Eu encorajo todos. Né? Essas coisas quanto mais a gente faz, a gente aprende. A gente tem que estudar, obviamente, mas a prática também nos ajuda muito. Então, eu encorajo. E língua inglesa, o Pedro falou, o inglês como língua está em revista, a gente que publica muito na área de economia da saúde, e o Pedro, a Lívia também, que estava aqui com o plateia, mas teve que sair. Revista de saúde mesmo no Brasil, elas têm fatores de impacto e normalmente elas encorajam muito a você fazer em inglês. Algumas obrigam você a fazer 2 versões, uma em português e uma em inglês. Então, mas quanto ao desafio, foi bem desafiador. Eu brinco que eu apanhei, né? Porque, claro, eu falava de repente coisas erradas lá. Eu brinquei com o Pedro, você me fez passar uma, porque eu pensei que ele ia apresentar. A sorte dele é que eu pedia desculpa do meu inglês não ser fluente, mas é porque o Pedro queria apresentar, ele não pôde. E mal sabia eles que se o Pedro tivesse ido, também iria apanhar um pouquinho no inglês. Ia apanhar mais, né? Eu tava com pânico. Então, eu brinquei que o meu alento foi o seguinte, né? Depois de eu falar algumas coisas erradas no inglês, eu percebi que 2 dos trabalhos estavam escorregando numa coisa metodológica. Aí eu fui lá e falei, e eles não concordaram. Não, acho que não é isso. Aí deu uma pausa na reunião e voltou. Quando voltou, a gente falou, o Anderson tá certo. Eu falei, pronto, consertei o meu inglês, né? Tá bom. Se redimiu. Brincadeira, que foi realmente uma coisa desafiadora, assim. Eu tava bem preocupado com esse workshop. Assim. Mas isso eram pessoas bastante qualificadas e discutindo inteiramente sobre o tema. E situações mais específicas ainda, né? Castas da Índia, por exemplo, né? Então foi bastante proveitoso. Mas é desafiador e eu gosto de contar isso porque às vezes a gente tem medo de mergulhar na coisa, né? E, claro, eu acho que existe a parte top ali de revistas que a gente também não pode se aventurar, mas a gente tem que se aventurar em algumas coisas. Se ficar só, não, quando eu fizer um curso de 10 anos de inglês, com mais 5 de econometria, com mais não sei o que, e vou começar a fazer, não espere Aí isso. não faz, né? Não faz. É verdade. Obrigado, Luciano. Obrigado, Luciano. Eu acho que é isso, então, Pedro. Muito Tá obrigado. certo. Você me passou demais a bola. Não, tranquilo. Não, sabe que. Eu passar a vergonha de falar do workshop. Não entendi. Sim. Mas é bom que tu acabou indo lá, né? Essa experiência é bom compartilhar com os alunos, né? Foi um trabalho bem desafiador para a gente, né, Anderson? Foi diferente. E outra coisa que eu deixo como dica, os trabalhos estão se tornando cada vez mais multidisciplinar. Sim, sim. Então, a gente precisa beber dessas águas. E é outro desafio que eu coloco. A gente que também publica na saúde precisa escrever de forma diferente. Nesse paper específico, teve que ler muitas questões de ciência política e ciências sociais, e ao mesmo tempo tinha uma questão de geografia econômica ali. Então, sim. é uma coisa desafiadora, mas a gente tem que meter a cara. Se a gente fica pensando que vai fazer quem é da geografia não vai fazer um curso de economia nem o de economia, tem que meter a cara, claro, estudando e tem coisas se aprimorando. Eu acho que essa parte serve como experiência eu e o Pedro passamos. Foi bem legal. Foi desafiador, né? Mas foi bem legal. Mortais, não é nada de... Não é Isso. nada... Muito bom. Camila agradece, ouvir. Foi Não, legal. eu agradeço o convite, né?
vez aqui no CMEA. Vai ter sim, Camila, mas dessa vez eu vou colocar o Pedro para falar o inglês errado. Vai se cobrar, né? Vai se vingar. Exatamente. Olha, eu confesso que não fiquei com inveja de tu ter ido para Helsinki lá para fazer o seminário, que eu estava bem preocupado com esse inglês, assim, né? Eu ia só levar uma plaquinha ali de sorry e thank you. E o resto não ia. Tá certo. Então, boa noite, pessoal, a todos e a todos. Tá sendo legal essa experiência aqui, essa troca de... Então, tendo diferentes experiências que eu acho que ainda enriquece ainda mais esses encontros, que a Camila que iniciou com essa ideia. Bem legal mesmo, bem legal. E agradecer, né, o aceite do convite aí, Pedro. Não, Esse eu convite que agradeço. mais para você fazer uma propaganda do paper que eu estava como coautor, então. Boa noite, Grenal hoje e o Inter vai ganhar, ok? Que isso, hein? Ó. Boa noite, pessoal. Obrigado pela atenção de vocês aí. E como o professor Anderson falou aí, arrisquem, né? Tentem, porque realmente dá para. Isso aí, Luciano. Grêmio. Já simpatizei. Tá certo, boa noite. Boa noite, pessoal. Obrigado aí pela atenção de vocês.